A força das moedas de forma 100% automática. Eu vou te mostrar nesse vídeo uma técnica avançadíssima para você jamais quebrar a sua conta. Vem comigo. Olha, você sabe que para ser um trading de sucesso precisa ter 3 coisas. A primeira delas é uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia que é basicamente como se fosse uma bússola. É o seu norte no mercado financeiro. Aqui nós temos, você pode entrar em contato comigo aí na descrição, tem o nosso contato no WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco e usar o nosso indicador de força das moedas, expansão e exaustão. Em todos os vídeos eu mostro como você utilizar. Daqui a pouco eu vou te mostrar até o final desse vídeo, tá bom? Mas vem cá comigo. Então, tendo a estratégia, você vai para o segundo pilar, que é a gestão. A gestão é o princípio, é algo que é, digamos, 60% do seu sucesso vem da sua gestão. E o restante, depois de gestão, simplesmente você tem que ter uma mentalidade, porque afinal de contas, acontece comigo, acontecia o seguinte: eu operava, chegava um certo momento, ganhava, chegava um certo momento o mercado ia contra, e aí abria uma ordem, abria outra, ia para cima do mercado, porque agora ele vai virar, porque não sei o que. E quando era tipo meia hora, 2 horas depois eu tinha quebrado a conta, porque naquela euforia de abrir ordens do mercado retornar e ele não retornava, levava a minha conta. Então você tem que ter esse pilar muito bem definido. A estratégia é o seguinte, vamos lá. Aqui, ó, nosso indicador de força das moedas, quando ele chega na região acima de 1 aqui e começa a inclinar para baixo, nós chamamos o movimento de exaustão. E quando ele está aqui embaixo, que ele cruza, tem a numeração aqui, ó, do Shaw, de -1 e começa a virar para cima, inclinar para cima, nós chamamos esse movimento de expansão. Expansão quando vai subindo e exaustão quando está descendo. E aí nós usamos esse filtro. Quando a linha verde está por cima da vermelha, é o sinal do gatilho de entrada de compra. E quando ele está abaixo, a linha verde está abaixo da vermelha, que ela cruza na alta, é o sinal de vendas, tá? A gente utiliza sempre os 2 indicadores juntos. Essa é a estratégia. Mas e a gestão? Prometi a você que de forma 100% automática você vai aprender uma técnica avançadíssima. Então vem cá. O nosso EA, ele faz as operações de forma 100% automática. Você, às vezes, já utilizou um robô que ele dava ganhos pequenos, mas chegou um certo dia, o mercado foi muito contra e levou todo o seu dinheiro. Preste bem atenção neste momento agora, porque você vai aprender de uma vez por todas como isso jamais vai acontecer com você. Usando o nosso EA da força das moedas, que está aqui, olha o que acontece com ele. Simplesmente é o seguinte: ele tem um take de 100 pontos, tá? E ele tem aqui, ó, a quantidade de ordens. Isso aqui é muito importante, preste atenção neste detalhe. Se você tem 20 ordens, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 ordens somente. Então, se eu boto 5 ordens em uma distância de 400, o que é que isso significa para mim? Que é o seguinte: digamos que o robô bem nessa região aqui, ó, bem aqui, como nada é 100%, vamos dizer que nesta região aqui ele abriu uma ordem de venda, só que o mercado subiu. Então, se ele abriu a ordem aqui, ele vai abrir uma outra ordem quando der 400 pontos. Então, mais ou menos nesse candle aqui, ó, certo? Nesse candle aqui, ele abre uma segunda ordem fazendo o preço médio. Só que imagina que em vez do preço ter voltado para fechar, ele foi subindo, e foi subindo, e mais 400 pontos, e mais subindo, e mais subindo. E chega um momento, meu amigo, que você tem 30, 50, 100 ordens, quando você olha, a sua conta tem ido embora. Só que com o EA da força das moedas, você não vai deixar isso acontecer, porque você vai limitar a quantidade de ordens. Você vai fazer o seguinte: se são 5 ordens, então digamos que ele abriu aqui, o mercado andou 400 pontos, ó, nesse candle abriu uma segunda, ó, abriu a primeira aqui, não fechou. Acompanhe o raciocínio comigo, tá bom?
400 pontos. Aí aqui, e o TP estava aqui no meio, só que foi só subindo. Quando andou mais 400 pontos, ele abriu uma terceira. Então, se eu limito a quantidade de ordens para 5 ordens somente, então mais uma, abriu mais uma aqui, e mais outra mais ou menos nessa região. Pronto, abriu as 5 ordens, tá? Eu não quero que ele abra mais ordens. Quero que ele só proteja a minha conta com essas 5. Imagina que ele andou aí, porque o ouro tem dias que ele anda 5, 7 mil pontos, 8 mil pontos, tá? Então o que é que você vai fazer? Simplesmente você vai deixar só 5 ou 10 ordens no máximo, tá? E aí você vai simplesmente esperar, né, que o mercado ande bem bastante. Quanto mais ele andar, deixa ele andar. Essas ordens vai ficar presa, vai ficar negativa. Quando ele andar bastante, você vai lá simplesmente e abre. Aí você que estava, por exemplo, aqui, ó, com 5 ordens, aí você vai lá e em vez de deixar 5, você usa, vamos lá, mais 7, você bota, que são as 5 que já tem aqui, e ele vai abrir mais 2 bem aqui em cima, ó. Se o mercado andou bastante, mais 2. Isso vai possibilitar o quê? 2 coisas. Primeiro, que o TP dessas 5 que estava, por exemplo, estava mais ou menos aqui, o preço médio estava aqui, ele vai subir um pouco mais, facilitando com que o seu TP fique mais alto, mais perto, né, de ser alcançado, tá bom? A segunda coisa é porque você utilizando essa quantidade de ordens poucas, isso vai trazer um benefício de quê? Ou melhor, aqui, ó, quantidade de ordens poucas vai possibilitar você um nível de segurança, porque numa conta de $100 e usando a conta sempre, você vai ter um saldo de $10.000, tá? O que vai acontecer? Simplesmente você vai estar com um lote de 0.05, abrindo essas 5 ordens aqui que eu mencionei. As 5 ordens, tá? Igual a 0.05. Então, se o mercado andar 5 mil pontos ou 10 mil pontos, 0.05 de lote vai dar um valor insignificativo na sua conta, não vai dar margem, não vai dar prejuízo a você, certo? E aí depois você, quando ele andou bastante, que você viu, não, agora já andou muito, agora eu vou liberar mais 2, mais 3 ordens. Então, por exemplo, se eu tinha 5 de início, né, 5 de início, vou dizer que eu quero, por exemplo, mais, vamos lá, botar 10 ordens. Então, vai andar, né, e aí simplesmente o TP dele vai ficar mais acima e mais fácil e mais rápido de ser fechado, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido esta técnica, né, avançada, né, de lucratividade. Ou seja, reduz a quantidade, coloca 5 ou 10, por exemplo, tá? E aí, se ele bater essas 10 ordens, espera o máximo que o preço do mercado andar o máximo possível, para daí você botar mais 2 ou 3 ordens, porque aí se você botou 10, bota 13, porque aí o seu TP vai ficar muito mais rápido de ser alcançado, tá bom? Afinal de contas, o mercado, ele é a incerteza, a gente não sabe para onde ele vai. Então, quanto maior for a nossa segurança, né? Estava conversando com uma pessoa e explicando para ele que é exatamente, quanto mais a gente menos confiar no mercado, melhor para a gente certo? Então a gente sempre fica desconfiado, né? Mas sempre com uma margem de segurança altíssima para que nós venhamos sempre ter resultados, tá bom? Então isso aí é uma técnica, né, avançadíssima para você utilizar o EA da Força das Moedas de forma 100% automática, né? E você vai simplesmente, você quer testar um indicador, é só chamar aqui no WhatsApp que você vai ter acesso a esse indicador poderosíssimo, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando como você utilizar de forma muito simples e fácil e muito lucrativo, tá bom? Então, o contato está aqui na descrição deste vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que este vídeo tenha solucionado, né, mostrado para você como você pode
né, usar a gestão ao seu favor, tá? Sempre use a gestão ao seu favor, porque fazendo assim você vai ter resultados como o que a gente posta todos os dias aqui neste canal, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, valeu e tchau, tchau!